Aleluia, igreja, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, porque Ele vivo está, amém? Você pode declarar isso? Ele vivo está, amém, irmãos? É com essa confiança, com essa alegria que nós nos reunimos nessa manhã, é com essa alegria que nós nos reunimos como igreja. A Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Quero dizer para você que há uma glória que espera por nós. Sabe, essa glória não é aqui nessa terra, não é a glória humana, porque nada se compara com a glória que há de vir. Amém, irmãos? Sabe, que essa seja a nossa perspectiva todos os dias da nossa vida. Sabe, olhar para a glória futura, que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de toda a opressão do inimigo, porque você sabe, quem vive nessa terra, quem habita nesse tabernáculo terreno que é o nosso corpo, ele está sujeito à ação do mal, ele está sujeito às tentações. Quando nós vivemos nesse corpo corruptível, infelizmente, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o pecado fez e estragou na natureza humana. Mas eu quero dizer que há uma esperança, há uma glória eterna reservada para os filhos de Deus. Amém, irmãos? E nessa manhã nós estamos aqui especialmente para lembrar dessa verdade, que é a respeito da ressurreição e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo falou, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Sabe, Jesus não queria apenas que você lembrasse que Ele foi crucificado, mas que Ele foi ressurreto, que Ele ressuscitou. E por conta disso, por causa dessa esperança, nós cremos que essa vida é apenas uma passagem para nós, é apenas um curto período e que nós vamos ressuscitar e reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não tomamos da ceia todas as vezes que nos reunimos, mas todas as vezes que nós nos reunimos, nós nos lembramos dessa verdade. Cristo ressurreto. Amém, queridos? Mas hoje eu queria aproveitar para falar a respeito disso. Falar a respeito da morte de Jesus Cristo. E falar a respeito daquilo que do projeto de Deus para a nossa vida. Você sabe, o homem ele não foi criado para ser salvo. Talvez se você perguntar para alguém, e a resposta mais rápida de um crente, falar qual que é o propósito de Deus para o homem, você vai falar assim, o propósito de Deus é que todo homem seja salvo. Aliás, tem até um versículo, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, né? Todo homem venha crescer até a varonilidade perfeita e que venha a ser salvo. Mas essa é a vontade de Deus, mas não é o propósito de Deus para o homem. Não é apenas isso. Mas como que você fala isso, pastor? Porque o homem, quando foi criado, o homem foi criado sem pecado, irmãos. Então não havia necessidade que o homem fosse salvo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a salvação ela não estava no projeto inicial de Deus para o homem. O homem ele já havia sido criado de forma que ele tinha uma comunhão perfeita com Deus e não havia necessidade de alguém que o salvasse. Mas você conhece a história lá em Gênesis 3, nas primeiras páginas da sua Bíblia conta que o homem, Deus como é muito nobre, Deus permitiu ao homem que fizesse uma escolha. E o homem fez uma escolha errada. E o homem escolheu entregar aquilo que ele havia recebido de Deus para o inimigo, para Satanás. E o homem se torna escravo do mal. E como eu acabei de falar, o nosso corpo agora ele é corruptível. Nós recebemos a semente de Satanás. Mas a Bíblia fala então que Deus ele não desiste de mim, de você. E ele, a partir daquele momento, é interessante que você quando olha em Gênesis 3, Deus ele fala assim para a serpente, olha, hoje você feriu o calcanhar do homem, mas da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça.
Talvez não é porque a queda do homem não estava no projeto de Deus, que Deus, na sua onisciência, já não havia preparado todas as coisas, já não sabia de todas as coisas. Sabe, Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus já sabia naquele momento e já havia profetizado como que o homem seria salvo e como que o homem seria resgatado. Aliás, se você for para Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu desde o começo. Você sabe, eu tenho para mim que de uma forma simbólica, a Bíblia fala que o homem e a mulher, quando pecaram, descobriram que estavam nus e tentaram fazer vestes para si. Isso fala da tentativa do homem de esconder os seus pecados diante de Deus. Mas o homem não consegue fazer isso, e a Bíblia fala que Deus matou um animal. Veja, não havia morte naquele tempo. Primeira menção de morte que se tem na Bíblia é quando Deus mata um animal para fazer roupas para Adão e Eva. Agora, as roupas eram feitas de que animal no Velho Testamento, irmãos? As roupas eram feitas de cordeiro. Então, quando eu leio em Apocalipse que Jesus morreu desde o início, eu acredito que aquele cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden já apontava para Jesus Cristo. Porque hoje nós estamos vestidos com as vestes do cordeiro. As vestes do cordeiro encobrem a nossa nudez diante de Deus. Por isso Deus, quando olha para nós, não enxerga o nosso pecado, não enxerga a nossa nudez, mas Ele vê as peles do cordeiro, Jesus Cristo, que está sobre nós. Por isso que a Bíblia fala que de Cristo vos revestis. Nós devemos estar revestidos a respeito de Cristo. Mas sabe, irmãos, essa é uma parte da história muito importante você conhecê-la, porque se você não entender a obra perfeita da cruz, se você não entender o sacrifício de Cristo, você não vai a lugar nenhum. E sabendo disso, o diabo tem trabalhado dentro das igrejas, dentro da mentalidade cristã, para que as pessoas entendam até certa parte, até certo ponto, o que é a obra da cruz. E nós já falamos aqui, toda ceia, eu gosto de falar de um aspecto a respeito da cruz. Então nós falamos que a cruz nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas você sabe, pecadores perdoados não são suficientes para entrar nos céus. Sabe, a grande polêmica hoje no Brasil é um indulto de Natal que o presidente Temer assinou, dando um presentaço para todos os criminosos lá no Brasil, sendo que uma boa parte deles será colocada nas ruas por causa desse indulto de Natal. Mas veja, um criminoso perdoado, ele não deixa de ser criminoso, ele só não cumpre a sua pena. Quando nós pecamos, Deus falou antes que Adão pecasse, Ele falou: não coma desse fruto, porque você irá morrer o dia que você comer. Havia uma sentença eterna sobre ele, havia uma condenação. E quando nós falamos de um dos aspectos da cruz de Cristo, nós estamos falando do aspecto do perdão dos pecados. Então a condenação que havia sobre nós, ela foi perdoada pela cruz de Cristo. Sabe, a Bíblia fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, você não é mais condenado, mas nós temos um problema. Porque como eu falei, como esses presos lá no Brasil que vão ganhar esse indulto, eles não vão ter mais a pena, mas eles continuam sendo alguém que foi criminoso, algum condenado. Isso não é suficiente para que você possa habitar no céu. A Bíblia fala que no céu só pode haver justos, só aqueles que foram santificados. Por isso, da mesma forma que de uma forma miraculosa, Deus pega o seu pecado e coloca em Cristo Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que Deus pega a justiça de Jesus Cristo e coloca sobre você. Ainda hoje pela manhã eu estava lendo na Bíblia, Mateus 5, Jesus fala que Ele veio para cumprir toda a lei. Você sabe, a lei do Senhor não eram apenas 10 mandamentos, eram 613 mandamentos e ordenanças. E a Bíblia fala que é impossível que homem algum venha cumprir toda a lei do Senhor. Se você fala que você não tem erro, que você não tem pecado, você faz Deus de mentiroso. Então, se é impossível você cumprir a lei, a única forma de você se tornar um justo é Deus pegar a justiça da única pessoa, do único homem que conseguiu cumprir toda a lei e colocar sobre você. Por isso hoje nós somos justificados. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas para as igrejas que ele havia
constituído, ele chama aquelas pessoas de santos, aqueles que foram santificados. E é interessante que se você começa a ler aquelas cartas, era um pessoal que tinha um bocado de problema, irmãos. Porque veja, a sua santidade, a sua justificação, não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com aquilo que Cristo Jesus fez por você e foi colocado sobre você. Amém? É difícil de entender. Mas você sabe, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado, irmãos? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus não cometeu pecado, mas Deus o fez pecador. Na verdade, Jesus, quando ele vai para a cruz, e é interessante que você olha ele lá no Getsemane, e a Bíblia fala que ele começa a suar gotas de sangue. E é interessante porque a gente fazia lá no Brasil um retiro evangelístico, né? E a gente sempre mostrava aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quem assistiu aquele filme? E eu ficava às vezes incomodado com aquilo, porque é um filme realmente impactante, aquilo é algo que choca, mas deixa eu dizer, aquilo não conta a verdadeira história, aquilo é só uma parte da história. Aquilo é a parte visível, sabe, os machucados, as feridas e a dor que Jesus sofreu ali é apenas uma parte daquilo que aconteceu na cruz. Você sabe, a maior angústia, o maior sofrimento foi Jesus receber o pecado da humanidade sobre ele. Isso realmente foi angústia para Jesus. Sabe, porque dor, se você parar para pensar, os discípulos de Jesus sofreram dor também. O apóstolo Paulo foi açoitado, João Batista foi crucificado. Então, quer dizer, João Batista foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então veja, dor não é apenas, é só uma parte da história, mas a grande angústia de Jesus foi receber o pecado de toda a humanidade. Aquele que não conheceu o pecado, aquele Deus que é santo, que é puro, receber todo o nosso pecado. Então a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus pecou para poder ser condenado como pecador? Não, Jesus não pecou. Então da mesma forma, você fez alguma coisa para ser justo? Não, você também não fez justo. A Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. Nós nos tornamos justos. Sabe, é difícil entender, né? É muito comum a gente entender o dom da salvação. Entender que nós recebemos a salvação, que a salvação é de graça. Mas deixa eu dizer, para que você pudesse habitar o céu, Deus não só te deu a salvação, mas te deu o dom da justiça, sem o qual você não poderia se relacionar com Deus. Sabe, e aqui eu entro, isso aqui é uma introdução, irmãos, daquilo que eu gostaria de falar hoje. Aqui eu entro na grande questão, no ponto principal de por que nós devemos lembrar e celebrar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo ele começa a dar as orientações a respeito, ele fala: examine o homem a si mesmo, para que ele não faça, para que ele não tome a ceia de uma forma indigna. Eu lembro que na minha infância, o grande medo era tomar a ceia em pecado. A dia de ceia era dia de contrição, os irmãos louvavam, mas numa intensidade. Mas não louvava por amor, louvava com medo da mão de Deus pesar naquele miserável pecador. E o irmão chorava: Senhor, só mais uma vez me perdoa. Mas veja, não fala de você ser indigno, fala de você fazer indignamente. E é engraçado que a resposta está nos versos seguintes. Fala: quem é que toma a ceia indignamente? Aquele que faz sem discernir o corpo. Vamos ler isso aí, irmãos? Abre a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios 11, lá no verso 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhores, sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões. Espera aí, irmãos, um pouquinho mais para frente.
no 23. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque se todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém, irmãos? Então aqui está o ponto de como que nós devemos fazer a ceia de forma digna, discernindo o corpo. Agora, o que é discernir o corpo? É claro que o primeiro aspecto de discernir o corpo é entender que o pão representa o corpo de Cristo e que o cálice representa o sangue de Cristo. Essa é talvez o aspecto objetivo mais simples dessa passagem. Agora, quando você faz uma análise e se aprofunda nela, você vai entrar no significado desses dois elementos. Então nós podemos falar que o sangue foi, ele veio estabelecer uma nova aliança de Deus conosco. Havia a aliança que vigorava até então era a aliança de Moisés, a aliança mosaica, onde as pessoas deveriam cumprir a lei do Senhor, e foi estabelecida lá no Velho Testamento. Mas Jesus fala que agora há uma nova aliança. Aliás, o autor de Hebreus diz que se a primeira aliança fosse suficiente para salvar o homem, Deus não precisava estabelecer uma nova aliança. Ou seja, a antiga aliança foi revogada e foi estabelecida uma nova aliança. Então, todas as vezes que você ainda se leva a se relacionar com Deus baseado no cumprimento da antiga aliança, você não está discernindo que uma nova aliança foi estabelecida no sangue de Jesus. E também o corpo. Você sabe, Isaías já havia profetizado que pelas pisaduras de Jesus, pelas suas feridas, o seu corpo moído e transpassado, nós receberíamos cura, nós seríamos sarados. Isso também é discernir o corpo de Cristo. Mas hoje eu quero convidar você a ir para uma outra análise, a você entender o porquê que Jesus Cristo morreu, o porquê do sacrifício de Jesus, por que esse sangue foi derramado. E por isso eu comecei falando assim, que o objetivo de Deus ao criar o homem não foi para que ele fosse ser salvo. A salvação foi apenas para restabelecer o homem, a condição da qual Deus estabeleceu para que ele nunca saísse da posição que o homem foi criado. Você sabe, o homem foi estabelecido sem pecado. O pecado foi uma escolha dele, e por conta do pecado, Deus teve um trabalhão, irmãos. Deus levou séculos para que pudesse enviar Jesus Cristo e restaurar a nossa posição. Mas então, e agora nós podemos, irmãos, cumprir o propósito de Deus. Então, só para que você entenda, eu vou contar uma ilustração assim, bem simplesinha. Eu acho que eu já falei aqui ela alguma vez. Imagina que você decidiu ir ao shopping com seu filho pequeno. E o seu propósito é ir ao shopping. E aí você apronta aquela criança, mas num descuido seu, aquela criança vai lá e se suja na lama. Pergunto para você, essa criança com as roupas sujas, ela pode ir ao shopping? Talvez até aqui poderia, né? Que o povo aqui anda mais despachado, né? Mas no Brasil jamais, tá? Jamais ir de chinela no shopping, que horror! Vou fingir que eu não te conheço. Eu que aprontava umas boas com a minha esposa. E legal que eu era advogado lá no Brasil. E sempre que eu resolvia andar de Havaiana, eu encontrava com um cliente. E o povo acha que você é advogado, você anda de terno até dentro de casa, né? Enfim. Mas veja, então, agora que o seu filho se sujou, você não pode cumprir o propósito, que era ir ao shopping. Você precisa dar banho na criança. Agora, o banho da criança é interessante. A criança nunca quer ir tomar banho. Mas uma vez que está lá no chuveiro, ela nunca quer sair do banho. Eu estou vivendo isso, irmãos. É bem viva essa memória para mim. Então veja,
O banho não estava no projeto, mas ele foi necessário para poder restabelecer o propósito. Vocês entenderam a correlação com a salvação? A salvação não era parte do projeto de Deus, mas ela foi necessária para poder restabelecer o projeto inicial do Senhor com todos nós. O problema é que às vezes nós somos essa criança que foi para o banho e agora só quer ficar vivendo, da salvação. E tem muitas igrejas que vivem apenas isso e celebram a salvação, porque realmente é algo que nós devemos nos deleitar e nos regozijar a respeito da nossa salvação. Mas deixa eu dizer, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua igreja. Sabe, a salvação, ela é uma porta de entrada, ela é o vestibular, ela é a matrícula sua nessa escola celestial, mas há um propósito de Deus para a sua vida. Há um problema seríssimo, irmãos, quando você não discerne isso. Se o seu pensamento, você veja, toda doutrina errada, ela produz um comportamento errado. Se você aprendeu e você acha que o propósito de Deus para o homem é a salvação, uma vez que você é salvo, a obra está completa. Você não tem mais o que fazer. Você simplesmente senta e fica aguardando Jesus voltar. Você vê como é perigoso aquilo que nós aprendemos, porque isso vai produzir um comportamento na gente. Infelizmente, pessoas que pensam dessa forma, transformam a igreja então num grande, uma grande ciranda, e fica simplesmente aguardando a volta de Jesus, e traz um cantor, e faz um evento, ou faz alguma coisa, porque nós precisamos esperar agora passar o tempo para Jesus voltar. Mas Jesus tem um projeto para a sua igreja, Deus tem um projeto para nós. Sabe, viver ignorando esse projeto é como você viver uma vida improdutiva, irmãos. Sabe, nós temos que entender, quando você não entende esse projeto, você não está discernindo o que Jesus fez. Sabe, esse é o nosso problema. Nós vivemos dentro de uma dispensação, dentro de um momento da história que Deus estabeleceu, mas ainda nos relacionamos como se vivêssemos no momento pré-Jesus Cristo. Nós vivemos um outro tipo de igreja, um outro tipo de mentalidade que não cabe mais para os dias de hoje, para o projeto da sua igreja. Quer ver um exemplo? Nós ainda esperamos que Deus faça muitas coisas que Ele mesmo já entregou na nossa mão para nós fazermos. A Bíblia fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho, e mais, curar enfermos, expulsar demônios, fazer discípulos. E muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça as coisas que Ele já mandou que a gente fizesse. Mas por que isso? Mentalidade atrasada, mentalidade do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, você realmente precisava esperar que Deus fizesse. Então, se alguém quisesse ser curado, ele precisava ficar pedindo a Deus. Mas veja, no Novo Testamento, Jesus Cristo já venceu todas essas coisas e já entregou à sua igreja para que pudesse ministrar a cura. E muitas vezes nós estamos esperando de Deus algo que Ele já nos entregou. Ficamos esperando a ação de Deus, sendo que nós precisamos agir. Batalha espiritual, irmãos, é outra coisa. Nós ainda estamos esperando muitas vezes que Deus faça alguma coisa, sendo que já nos foi entregue o poder para poder vencer as portas do inferno. Então, se você não entende, se você não discerne o que aconteceu na cruz, você corre o risco de viver numa outra dispensação. E o problema de você viver uma outra dispensação é você não aproveitar, você não desfrutar e você não cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você hoje, como igreja, como indivíduo. Então muitas vezes nós estamos esperando as coisas acontecerem, só que elas já aconteceram. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Sabe, há um poder que foi entregue à igreja, a igreja não entendeu isso. Sabe, uma outra coisa que nós ainda nos relacionamos da forma antiga, nós ainda achamos que o pastor é uma espécie de sacerdote. Ainda achamos que o pastor é aquele que sabe um pouquinho mais que os crentes e ele talvez tenha
o telefone direto de Deus para mandar um text message para Ele, que você não tenha, sabe, essa figura não existe no Novo Testamento. Todos nós nos tornamos ministros, todos nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. O papel do pastor, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, é o papel do mestre, não é nem do pastor. Eu estou aqui apenas ensinando para que você entenda e que pegue esse conhecimento e transforme ele numa prática cristã. Mas eu não estou aqui para ser o seu sacerdote. Você já é sacerdote. Eu não posso tomar o lugar que Deus entregou para você. Sabe, irmãos, e nós precisamos entender o propósito de Cristo, sob pena de você levar uma vida ignorando aquilo que Cristo fez. O problema maior é o que Paulo fala aqui. A Bíblia fala que aquele que não discernir, deixa eu achar aqui o verso especificamente. Pois quem come, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe qual que é o problema, irmão? Você vai ser julgado pela sua omissão. O problema maior, eu sei que o problema maior dos crentes, a preocupação das pessoas é com o que não pode fazer, né? Pastor, o que não pode fazer? Pode fazer tal coisa? Irmão, me liga lá, pastor, pode tomar isso? Pode ir em tal lugar? Pode isso aqui? O problema maior não é aquilo que você deixa, não é o pode, não pode, é aquilo que você deveria fazer e você não faz. Quando você olha em Mateus 25, a parábola dos talentos, o problema dos 3 empregados, o problema com aquele que foi repreendido pelo seu senhor, e aquela, acredite em mim, essa parábola aponta a respeito do juízo, a respeito do julgamento dos céus. O problema foi com aquele servo que simplesmente não fez absolutamente nada. Chegou diante do Senhor, toma o que é teu. Você já pensou nisso? Jesus morreu para que você vivesse uma vida como sacerdote. Mas você enterrou isso. Você ouviu aquele pastor falando isso, mas tá bom, deixa lá na gaveta, lá no departamento do meu cérebro e guarda lá. É Deus chegar diante de vocês e falar: toma o que é teu. Mas o que você fez com isso? Com o poder que eu dei para a minha igreja, a autoridade que eu constituí na sua vida, o sacerdócio que eu constituí na sua vida. Toma o que é teu. Não fiz nada. Ninguém te avisou que hoje ia ser pesado, né, irmãos? Nem eu sabia também, irmãos. Irmãos, me perdoem. Então, irmãos, eu dou graças a Deus, porque, você sabe, viver ignorando isso não vai aliviar nada para você. Aliás, há uma passagem, né, que fala assim, fala de 2 servos, e a Bíblia fala: aquele servo que sabia a vontade do seu senhor e não a fez, naquele dia vai receber muitos açoites. Mas aquele servo que não conhecia a vontade do seu senhor, fala: não, esse aí se safou, né? A Bíblia fala que ele também receberá açoites. Aí eu sempre pergunto para os irmãos, né? Quem já me conhece já sabe a resposta. O que é melhor então, irmãos? Conhecer e receber muitos açoites, ou não conhecer e receber poucos açoites? O melhor é conhecer e fazer a vontade do seu Senhor e receber elogio naquele dia. Sabe, então isso tem tudo a ver com a cruz, irmãos. Se há algo que vale nessa vida, você discernir e entender o propósito e se aplicar e dedicar a sua vida, é para compreender a cruz de Cristo, o poder que está envolvido aqui. Irmãos, Deus te deu uma oportunidade existencial e te trouxe a vida, e te capacitou e te salvou. Irmãos, só de você ser salvo, isso já é um tremendo privilégio. Mas deixa eu dizer, Deus está te capacitando, Deus está te dando mais condições. E eu pergunto: o que você vai fazer com isso?
Sabe, quando o apóstolo Paulo fala de você não discernir o corpo, é você não entender aquilo que Jesus Cristo fez. É apesar de você saber que Jesus Cristo morreu, que Ele foi crucificado, que os seus pecados estão perdoados, é você viver uma vida que não condiz com isso. É você continuar vivendo normal, sem mudar nada na sua vida, apesar de você ter um conhecimento intelectual e mental, e veja, não é suficiente, mas é o princípio. Porque a Bíblia fala que primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Primeiro você precisa ter o conhecimento que é intelectual, mas não é suficiente. Você precisa ter revelação da cruz de Cristo. Sabe, irmãos, o dia que eu tive revelação da cruz de Cristo, eu larguei tudo que eu tinha. Só não larguei a esposa. Veio junto. Que essa não pode largar, viu, irmãos? Aliança. Aliança é para sempre, enquanto durar a vida. Sabe, irmãos, a cruz precisa fazer diferença na sua vida. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás, e tentando entrar em assuntos, né, evangelísticos, né, para ganhar ela e tal. Até que ela se revelou para mim, ela falou, não, eu falei, né, então você é crente? Claro, Jesus mudou minha vida. Eu falei, uau, facilitou tudo agora. Só que essa pessoa não vai nem na igreja, irmãos. Não que ir na igreja faça de você um crente. Mas deixa eu dizer, aquele que é transformado tem prazer em estar em comunhão com seus irmãos. Eu amo meus irmãos, mas deixa eu aqui em casa. Eu amo a minha irmã, mas eu não ligo para ela. Isso não existe, irmãos. Não tem, que nem eu estou falando, você vir à igreja pode ser só um compromisso religioso. Então é possível estar na igreja e não ser crente. Mas é impossível ser crente e não estar em comunhão com a igreja, que é o corpo visível de Cristo. Porque a Bíblia fala assim, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Então como que você ama tanto a Jesus, mas você, né, não quer se relacionar, você não quer se envolver, você não quer estar na igreja? Sabe, eu considero um novo convertido falar isso. Mas depois que você vai adquirindo maturidade, você vai entendendo que Deus criou a igreja para ser família, para ser corpo, para ser exército, para ser um edifício espiritual. E a igreja tem um propósito, tem um projeto. E quando você vem aqui, você recebe a instrução. E nós, como corpo, como unidade, como projeto de Deus, caminhamos juntos para cumprir o propósito do Senhor. Porque mais uma vez, como eu falei, Jesus não morreu apenas para que você fosse salvo. Jesus morreu para que você pudesse cumprir um projeto de Deus. E deixa eu falar, o projeto de Deus hoje passa por dentro da igreja. Você sabe, um dos grandes exemplos na Bíblia que apontam para a igreja, que eu gosto muito, é a Arca de Noé. A Arca de Noé representa a igreja. E o que era legal era o seguinte, que Noé começa a construir aquele barco gigante no meio do nada. Não tinha mar lá perto. Não tinha nada. E a Bíblia fala que ele levou, sabe quanto tempo construindo a arca? Quem acertar ganha um doce. 120 anos. 120 anos ouvindo crítica, ouvindo chacota, sendo chamado de louco, debochado pelas pessoas. Aí você vai lá para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor. Lá vai o crentinho com a Bíblia debaixo do braço. Você vai perder seu tempo, em vez de você ir curtir sua família, você vai domingo para a igreja. Essa é a arca de Noé dos dias de hoje. Só que naquela época veio água, agora vai vir fogo. E só vai ser salvo quem estiver dentro dessa arca. É o que a Bíblia diz, meus irmãos. Por isso nós precisamos entender o projeto de Deus. Então, como eu falei, eu conheci essa pessoa e ela falou, não, Jesus
transformou minha vida, Jesus mudou minha vida. Mas, sempre tem um mas, né? Eu não vi, sabe, e aí eu não vi indicadores dessa mudança. E aí eu pergunto, eu coloco no seu colo agora essa pergunta. O que mudou na sua vida depois que você conheceu a Jesus Cristo? Você arrumou um compromisso domingo de manhã? Você agora tem que dar 10% da sua renda para a igreja? Só isso que mudou? Sabe, está na hora de você avaliar isso. Sabe, nos últimos 3, 4 anos, que é o tempo que eu cheguei aqui, o que mudou na sua vida? Sabe, se não mudou nada, deixa eu dizer, isso é viver sem discernir, sem entender, sem tirar proveito dos benefícios da cruz de Cristo. Você sabe, um dos grandes temores que eu tenho, e é engraçado que a Bíblia sempre fala não temas, né? Mas eu tenho um temor, irmãos. Eu tenho um temor de viver aquém daquilo que Deus queria que eu vivesse. Chegar lá no céu e descobrir que eu não precisava ter passado por determinados tipos de problema, não precisava ter enfrentado tal coisa, e por ignorância minha, por desconhecimento, por não entender corretamente a cruz de Cristo, eu ter passado por coisas que eu não precisava ter passado. Contei aqui um exemplo para os irmãos que na última capacitação de pastores eu fui para Richmond e eu estava sem dinheiro para ficar num hotel, pedi para o pastor de lá me arrumar um abrigo, uma casa, né? Falei, até lá no prédio da igreja, se me arrumar um colchão, eu durmo. E aí ele me arrumou a casa de uma família, mas a casa já estava cheia, porque tinham outras pessoas também que estavam se hospedando lá. Me arrumaram um colchão de ar na sala. Eu já tenho um problema com colchão de ar, irmãos, porque a primeira experiência que eu tive foi em Atlanta, estava frio, e o colchão tinha um furo. Mas não era um furo perceptível, porque se fosse perceptível era fácil. Foi um furo que foi saindo ar aos poucos, e eu lembro que eu acordei 4 da manhã, com aquele colchão na pedra fria. Daí você sabe, essa parte do corpo é mais pesada que as pernas, então as pernas continuam cheias, né? Com as pernas para cima e a cabeça no chão. Então eu não, enfim, elas me arrumaram o bendito colchão de ar e passei a primeira noite. Não vou dizer que foi das melhores, mas ainda que essa família tenha, se estiver me assistindo, feito o melhor que elas podiam, mas como eu disse, a casa já estava cheia. Mas eu lembro que no outro dia eu estava muito cansado, eu já estava cansado da viagem. No avião eu tive uma dor de cabeça terrível que eu nunca tive antes, entendi que era até um ataque espiritual. E estava muito cansado, e aquela situação, e eu lembro que eu orei, eu falei, Senhor, tomara que eu não descubra depois que eu não precisava ter passado por isso. Que o Senhor tinha todos os recursos que eu precisava, e eu chegar no céu e descobrir, Lia, você não ficou no hotel porque você não quis, porque o dinheiro eu ia mandar. Você já imaginou que angústia é essa? Você passar necessidade, depois descobrir que estava lá. Não, se pedisse eu dava. Mas você sabe que aí eu comecei a ficar mal. E eu falei, não vai ter jeito, eu vou pegar um hotel, porque eu preciso descansar, preciso dormir bem, eu vou acabar não aproveitando essa capacitação. Eu não estou de férias, eu estou aqui a trabalho, eu preciso ter concentração para escutar as ministrações, para participar e para poder aproveitar. Então eu não posso me dar ao direito de não aproveitar, eu preciso descansar. E eu fui para o hotel, tinha mais 2 diárias. Eu lembro que deu lá um valor, mas fui sem poder, irmãos. Passei no cartão, e no último dia, no final da capacitação, um pastor, amigo meu, me deu um abraço, foi lá, tirou da carteira, e falou, Deus mandou te entregar esse valor aqui. Era o valor do hotel, irmãos. Certo que se eu tivesse ficado desde a primeira noite, ele tinha pago as 3 noites.
Mas você entende, irmãos, que às vezes você está vivendo por ignorar a cruz. Às vezes você está vivendo aquém daquilo que Deus queria que você vivesse. Sabe, eu estou falando de algo que é material, mas deixa eu falar, o problema não é o material. O problema é aquilo que é espiritual. Infelizmente a igreja do Senhor tem sido uma igreja que tem se alimentado de migalhas. Agora a Bíblia fala, que Jesus disse que as migalhas não são para os filhos. As migalhas são dos cachorrinhos. Nós temos o pão para nós. Nós temos que comer do pão, irmãos. Sabe, isso é você entender a cruz. Sabe, entender que Jesus morreu e ressuscitou. Se eu pegar uma criança aqui que frequenta o nosso Kids, ela entendeu. O problema é que você não pode ter mais essa mentalidade de uma criança. Você não pode ser mais uma criança espiritual. Você tem que entender que, tudo bem, Jesus morreu e ressuscitou, mas o que isso representa na nossa vida? Que diferença que isso faz para você? Que diferença isso faz para nós como igreja? Como eu falei, isso não pode ser só um compromisso agora que você acrescentou na sua agenda no domingo de manhã. Não, isso tem que fazer diferença todos os dias na sua vida. Não só a maneira como você vive, mas isso tem que ser expresso como efeito em tudo o que você faz. Viver consciente dessa verdade tem que mudar o seu caráter. Tem que mudar o seu projeto de vida. O cara estava lá no mundo, o cara era o maior dinheirista do mundo, o projeto dele era comprar um apartamento, ganhar um carro e fazer isso, e ter um iate, e tirar férias lá no resort do não sei quê, do não sei onde, e fazer um cruise, e um monte de coisa. Agora ele veio para a igreja, sabe qual que é a diferença na vida dele? Que agora é Jesus quem vai me dar essas coisas. Que isso? Come on. Tem que fazer diferença na sua vida, irmãos. Você já percebeu isso? O cara se converte, ele continua com o mesmo pensamento secular, só mudou o foco. Antes ele acendia a vela para o santo que ia dar, agora é Jesus que vai dar. Antes ele pagava uma promessa, agora ele paga uma oração. Faz uma campanha, porque campanha pode. Acender vela não pode, mas campanha pode. Que isso, gente? Aliás, eu estava ouvindo uma entrevista do pastor Aloysio lá em Angola. E a nossa igreja nós começamos um trabalho em Angola. E foi uma rede de TV entrevistar ele. E a entrevistadora perguntou, o que vocês têm de diferente, para oferecer para a gente? Porque veio uma igreja aqui do Brasil que ela só pede dinheiro. Pede 7 ofertas num culto só, até bíblico, 7, né? Faz 7 dízimos num culto só. O que vocês têm de frente? Ele falou, olha, primeiro eu queria dizer uma coisa, que vocês parassem de hipocrisia. Porque toda religião, ela é troca. Toda religião é compra. Talvez a outra igreja lá não pede dinheiro, mas ela pede que você faça um sacrifício, ou ela pede oração, ou ela pede isso. Essa só simplificou a coisa, ela pede dinheiro, é mais fácil você pagar. Mas toda religião é isso, é troca. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele dá tudo de graça para você. Você não precisa fazer nada. Essa é a nossa diferença. Essa é a loucura do Evangelho. Tudo já nos foi dado através de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos viver de acordo com essa verdade. Sabe, o seu projeto existencial não pode ignorar a cruz de Cristo. Deixa eu dizer, Jesus não morreu só para que você tivesse um bom carro, para que você morasse num lugar bom, para que você vivesse uma vida bonitinha. Não foi para isso que Ele morreu. Sabe, Jesus Cristo morreu para muito mais. Sabe, mas isso exige que você, muitas vezes, tire os olhos de si e entenda que há um projeto muito maior. Eu sempre costumo falar para os irmãos, que é um clichê até dentro das igrejas, que
Fala assim, Deus tem um projeto na sua vida, né? Olha, você quer acertar uma profecia, você fala isso para alguém, porque eu não conheço ninguém que Deus não tenha um projeto na vida. Mas você sabe que isso é errado? Isso é errado. Deus não tem um projeto na sua vida. Deus tem a sua vida dentro de um projeto. Porque a Bíblia fala que aquele que dantes vos conheceu, também vos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Cristo Jesus. Ou seja, o projeto existia antes de você. O projeto foi todo desenhado, e aí Deus foi só pensando, aqui eu vou colocar fulano, no ano tal eu vou trazer fulano aqui à existência, aqui eu vou botar Beltrano, aqui eu vou... Então veja, você viver ignorando o projeto que Deus tem para a sua vida, é você ignorar o que Cristo fez, porque o que Cristo fez faz parte do projeto de Deus. Cristo morreu e você continua fazendo nada, vivendo do seu jeito. Continua ignorando. Eu venho no culto, eu choro, eu levanto a mão, eu oro, eu faço. Sabe? Isso é muito bom, irmãos, mas não é tudo. E não adianta ficar com raiva de mim, você tem que agradecer, porque eu estou te contando isso antes. Porque saber lá na hora não vai resolver, irmãos. É como eu falei, na parábola dos talentos, o servo que não fez nada, que simplesmente recebeu o seu talento e enterrou. Sabe? E talvez ele não soubesse que ele estava desagradando o seu Senhor. Por isso eu estou aqui para te contar nessa manhã, que há algo para que Deus espera que você faça. Jesus morreu para te salvar. Essa é uma parte. Agora há algo que Deus espera que você faça. Há algo que Deus projetou para você. Sabe, deixa eu te falar, não é conquistar um carro novo, não é conquistar uma casa. Tudo isso vem no pacote, tá, irmãos? Te garanto. Posso dizer para você que hoje eu vivo muito melhor de quando eu ganhava muito dinheiro na minha profissão secular. Mas quer saber? Isso também não faz mais a mínima diferença para mim. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu decidi ir para o ministério, né? Posso falar que foi a minha conversão genuína, né? A Andressa e eu conseguimos um caminhão que pudesse levar a nossa mudança para a cidade onde eu ia começar ministerialmente. Então os nossos móveis foram primeiro, e nós ficamos na casa vazia. Eu lembro que eu estava assistindo TV, eu acho que era um domingo de manhã, com a cabeça reclinada num saco de lixo onde estavam as roupas, que só ficaram as roupas que nós íamos levar no carro para a gente ir embora. E liguei a TV e estava passando um pregador e estava aquela passagem que fala dos discípulos, né? Perguntam para Jesus assim, né? E nós que deixamos tudo por amor a ti, né? E Jesus falou, né? Que receberiam 100 vezes mais casas, amigos, famílias, parentes, não só nessa vida, como na vida futuro. E eu fiquei pensando, eu estou deixando minha casa, será que eu vou receber 100 imóveis? Mas, você sabe, irmãos, hoje eu entendo que aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus vale muito mais do que 100 imóveis. E quando nós começamos a entender o projeto de Deus, você começa a ter outros prazeres. Interessante que a Bíblia tem um momento que ela fala assim, olha, se você não for fiel nas riquezas dessa terra, e é interessante que usa até um termo, fala das riquezas ilícitas, ou seja, das riquezas corruptíveis, o dinheiro mesmo. Como é que Deus vai poder te dar as verdadeiras riquezas, que são os dons espirituais? Eu sei que a gente às vezes inverte isso, né? Acha que se a gente for muito fiel com as coisas espirituais, Deus vai abençoar a gente financeiramente. A Bíblia fala que é o oposto, que se você for fiel com as coisas naturais, Deus vai te confiar as coisas espirituais. Porque isso aqui não é nada para Deus. 100 casas não é nada para Deus. Um carro novo não é nada. As verdadeiras riquezas são as riquezas do céu. E sabe qual que é a questão? Um dia você vai se dar conta disso. E é melhor que você se dê conta hoje. Que você comece a juntar riquezas no céu hoje. Porque vai chegar um tempo, irmãos, em que você não vai ter mais oportunidade de fazer isso. Essa vida que está
que o jogo está em aberto. Por isso que eu falo, que eu chamo isso aqui é a sua oportunidade existencial. Você sabe, Deus quando criou Adão e Eva, eu falei que Deus deu a eles uma opção de escolha. Adão podia escolher servir a Deus, escolher ter a vida de Deus, e podia escolher uma vida de independência, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe, Deus é um Deus que nos dá escolhas. Deus ele nos permite fazer escolhas, o livre-arbítrio. Sabe, e hoje o Senhor te dá essa escolha. A mesma oportunidade que Adão teve. Eu não sei quanto tempo se passou da criação, lá em Gênesis 1, 26, até Gênesis 3, que quando Adão e Eva foi tentado. Talvez foram 30, talvez 60, talvez foram 100 anos esse período de tempo. Porque você sabe, naquela época a Bíblia relata que as pessoas, aliás, Adão não foi criado para morrer. Mas depois que a morte entrou, até um certo período de tempo, os homens viviam 1000 anos. Então talvez Adão teve, não sei, talvez Adão teve 100 anos para poder decidir, até o momento da proposta. Sabe, o mesmo Deus faz conosco hoje. Deus te permitiu vir a essa vida, para que você compreendesse o seu amor, o seu sacrifício, mas Ele te deu uma oportunidade de fazer uma escolha. Deus te deu a oportunidade de você escolher de que lado que você vai ficar. Sabe, eu não estou falando aqui de céu e inferno, irmãos, entenda. Se você aceitou a Jesus, eu quero dizer que você é salvo. Porque a salvação não depende do que você faz, amém? Salvação é de graça. Se você compreendeu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e você crê nisso, se você tem fé nisso, eu quero dizer que você é salvo. Mas sabe, há um caminho que Jesus fala assim, olha, aquele que quiser vir após mim, é opcional. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Eu estou falando aqui de um caminho mais alto, estou falando do caminho do discípulo. Estou falando daqueles que perceberam nesse mundo fantasioso que a gente vive, e entenderam e discerniram aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Sabe, Deus te dá essa escolha nessa vida. Sabe, onde você vai semear, onde você vai ajuntar os seus tesouros. Jesus falou que você pode juntar tesouros na terra, ou você pode ajuntar tesouros no céu. Você pode receber, lá em Mateus 6, a sua recompensa na terra, ou você pode receber a sua recompensa no céu. Sabe, você tem essa escolha hoje. Sabe, isso passa por você discernir o que é o corpo de Cristo. Discernir a cruz. Sabe, eu te pergunto novamente, que diferença que a cruz fez na sua vida? Que diferença que a cruz faz? Ah, Jesus morreu por mim. Agora eu vou continuar vivendo minha vida. Jesus morreu por mim. Agora eu vou morrer por Ele. A Bíblia fala de alguns, como o apóstolo Paulo, que fala que somos entregues à morte todos os dias por amor a Ti. Sabe, há um tipo de vida. Ah, pastor, mas eu não consigo. Bem, aí é uma outra conversa. Mas tudo começa com uma decisão. Eu também posso dizer para você que nunca imaginei viver as coisas que eu vivo. Mas é algo que é crescente, algo que é construído em Deus. Ninguém começa correndo uma maratona, mas começa com uma decisão. A decisão de viver para Cristo, a decisão de entender o projeto de Deus e viver todos os dias essa verdade. Por isso a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Sabe, o meu respirar é para a glória de Deus.
Sabe, a minha vida é para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus. Sabe, seja você trabalhando lá na construção, seja você trabalhando lá na casa de uma pessoa, mas você faz isso para a glória de Deus. Que você já entendeu que o centro da sua vida não é mais você, mas o centro da sua vida é Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele, nós somos criados para Deus, somos criados para esse projeto eterno do Senhor. Sabe, irmãos, esse é o estilo de vida que eu te convido a experimentar. Sabe, é a decisão que Deus coloca diante de você. Interessante que em Deuteronômio o Senhor fala: olha, diante de vocês há dois caminhos agora, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Agora, o conceito de vida para Deus é diferente do nosso, irmãos. A Bíblia fala: aquele que preza pela sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que acha: eu tenho que viver minha vida, pastor. Muitas pessoas já me falam: pastor, eu não posso, eu preciso viver a vida. Tem tanto parque temático aqui nesse país, tem tanta coisa para fazer, tanto país para viajar, eu preciso da minha vida. A Bíblia fala: aquele que prezar pela sua vida, esse vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, achará. Porque há uma vida, que é a vida que Deus estabeleceu para você. Sabe, não é essa aqui. Você vai descobrir que os maiores prazeres dessa terra aqui não se comparam aos verdadeiros prazeres celestiais. Se você acha que é tão importante você ter prazer, você acha que é tão importante fazer os seus gostos, deixa eu falar, isso aqui não é nada. Não é nada. Isso aqui não é uma pontinha do que é a experimentação da presença, da vida de Deus, da eternidade do nosso Senhor Jesus. Sabe, você precisa ter fé e acreditar nessas coisas. Sabe, é só uma questão de perspectiva. Sabe, se você realmente, a sua perspectiva é só essa vida, você vai viver loucamente. Mas se você entender e se você está aqui, eu acho que você já entendeu isso, que isso aqui não é o final, é o começo. E Deus está dando a oportunidade de você decidir o resto da sua eternidade, como é que vai ser. Se você vai ser um servo onde o Senhor vai ter prazer e vai te confiar riquezas na eternidade, ou se você vai ser um servo que, apesar de estar na eternidade salvo, vai viver como um miserável, vai viver, a Bíblia fala que aquele servo que foi repreendido, ele foi lançado com hipócritas, que havia choro no lugar onde ele estava. E você sabe, o maior choro vai ser descobrir que você desperdiçou uma vida com coisas que não valiam absolutamente nada. Sabe, eu te convido a tomar essa decisão hoje. Peço para que você fique de pé. Já estamos encerrando. Eu sei que a mensagem é dura. Eu não gosto de às vezes usar palavras duras. Mas a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Porque nós somos filhos que Deus corrige. Sabe, não adianta eu falar isso aqui para quem não é crente. Não adianta eu falar para quem nem acredita em Deus. Mas olha, Deus é tão bondoso conosco, que Ele está nos alertando a respeito disso. Sabe, é tempo de nós alinharmos os nossos valores. Tempo de nós alinharmos os nossos projetos. Sabe, nós entramos agora em dezembro. E às vezes nós começamos a esboçar os nossos projetos para o ano que vem.
considere a cruz nos seus projetos. Não seja ignorante a respeito daquilo que Jesus fez por você. Não viva sem discernir o corpo. Mas saiba que experimente tudo aquilo que Jesus conquistou nessa cruz por você.